Bom dia, excelentíssimos membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, e todos aqueles que estão acompanhando os relevantes trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Cumpro minha obrigação de atender à convocação dessa CPMI e comparecer a esta sessão plenária, no papel de testemunha dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes da República, em Brasília. Como fotojornalista, me comprometo a retratar fielmente os fatos que testemunhei, quando estava trabalhando no dia 8 de janeiro de 2023. Estou feliz em contribuir com o esclarecimento dos fatos para os trabalhos dessa CPMI. Gostaria de deixar claro que eu estou à inteira disposição de Vossas Excelências para responder às perguntas formuladas, da melhor maneira possível, de acordo com o meu conhecimento sobre o assunto. Primeiramente, gostaria de contar brevemente minha trajetória profissional. Desde 2016, atuo como fotojornalista para a agência Reuters. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho como fotojornalista. Ao longo da minha carreira, eu cobri diversos eventos relevantes ocorridos no Brasil e em outros países. Eu cobri trabalho de diversos presidentes, desde Fernando Henrique Cardoso, e sou credenciado como fotojornalista no Palácio do Planalto. Tenho orgulho de dizer que diversas imagens registradas por mim foram publicadas em mídia nacional e internacional. No meu trabalho para a Reuters, eu cobri diversos eventos, dentre os quais o processo de impeachment, eleições, acidente em Brumadinho e posses presidenciais. Como parte do meu trabalho na Reuters, eu também tive a oportunidade de cobrir eventos como o protesto no Equador em 2022, como integrante, com integridade, independência e isenção de viés. Eu exerço meu trabalho de acordo com os Trust Principles, princípios de confiança da Reuters, que fornece a base para o jornalismo profissional e baseado em fatos, que a Reuters produz há mais de 170 anos. Eu recebi um treinamento e atualizações constantes sobre os princípios de confiança desde que eu passei a trabalhar para a Reuters. De acordo com esses princípios, estou comprometido em fornecer a cobertura de notícias de forma imparcial e confiável, para o benefício de todos os clientes em todo o mundo. Além disso, estou comprometido em trabalhar com integridade, independência e isenção de viés. Sou instruído e querido a trabalhar sem nenhum viés político, exercendo o nosso trabalho com interesse público em mente. Como parte do meu trabalho, em razão da exposição de situações potencialmente perigosas e instáveis, eu sou devidamente treinado para agir em situações de alta pressão e estresse. Como fotojornalismo, o meu dever é reportar os fatos conforme ocorrem, especialmente em momentos históricos e relevantes. Esse foi o caso quando eu estive no Equador, como mencionado anteriormente, bem como no dia 8 de janeiro. Eu sempre realizei minhas atividades de forma correta e séria. Nunca pratiquei qualquer atividade irregular e muito menos ilegal. Consequentemente, fui bem avaliado por colegas e meus supervisores. Eu ainda continuo trabalhando para a Reuters após o dia 8 de janeiro e entendo que eles têm confiança na seriedade do meu trabalho, tendo oferecido todo o suporte necessário para minha presença nesta sessão. A Reuters, que publicou mais de 100 fotografias que eu tirei dentro e próximo do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, defendeu meu trabalho em várias declarações públicas desde quando fui convocado para testemunhar. Minha empregadora descreveu minhas fotografias como imparciais e de interesse público. Também recebi apoio de vários dos meus colegas de diferentes órgãos de imprensa e de muitas associações que apoiam a liberdade de imprensa. Tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. Em 8 de janeiro, eu estava trabalhando para a Agência Internacional de Notícias Reuters. Eu estava de plantão naquele final de semana para acompanhar as manifestações que estavam ocorrendo em Brasília. Meu trabalho era cobrir as movimentações relevantes que ocorreram no dia 8 de janeiro, para que as minhas fotografias fossem publicadas. As movimentações pela manhã estavam calmas. Monitorei as atividades pela manhã e encontrei minha família para almoçar. Vários colegas estavam cobrindo as manifestações. Por volta das 14h40, um deles me ligou e informou que essas pessoas teriam rompido o bloqueio próximo ao Congresso Nacional. Aproximadamente às 15h15, eu estacionei meu carro no estacionamento do anexo do Ministério da Justiça e comecei a registrar ações que estavam ocorrendo na esplanada dos ministérios.
Eu cobri as ações com uma identificação clara de que eu era membro da imprensa com equipamento de segurança adequado, incluindo colete, prova de bala, máscara de gás e capacete. Eu usei uma identificação como fotógrafo da Reuters durante o tempo todo para demonstrar que eu estava trabalhando para reportar os fatos ao público em geral. Como foi possível acompanhar pelas diversas imagens divulgadas na imprensa, algumas pessoas foram até a Praça dos Três Poderes e entraram nos prédios onde se localizam o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente às 15h30, eu estava caminhando entre o Ministério da Justiça e o Congresso Nacional e notei que essas pessoas tinham quebrado as grades do estacionamento do Planalto e tentado o acesso. E alguns indivíduos estavam subindo a rampa do Palácio do Planalto. Quando eu notei os fatos, eu identifiquei uma situação que seria muito relevante para fotografar, pois era algo que eu nunca tinha visto nesses mais de 20 anos de cobertura na esplanada dos ministérios, para poder registrar aquele fato histórico. Atuando, como sempre atuei como fotojornalista, me aproximei do Palácio do Planalto para capturar as ações que estavam ocorrendo naquele momento. Quando eu cheguei perto da rampa, eu notei que a porta de entrada do palácio estava quebrada e que já tinha pessoas lá dentro do palácio. Aproximadamente às 15h35, eu entrei nas dependências do Palácio do Planalto por meio da rampa. Eu estava fotografando durante o tempo todo, que estava acompanhando os eventos. No Palácio do Planalto, eu pude acompanhar movimentações de várias pessoas. Por volta de 15h45, eu percebi que uma pessoa foi em direção ao gabinete da Presidência da República. E isso chamou minha atenção. E fiquei atento aos acontecimentos. Para minha segurança, eu permaneci em um local de maneira discreta. Aproximadamente às 15h55, outras pessoas chegaram na antessala do gabinete da Presidência da República e forçaram a entrada na porta de vidro. Quando eu vi esse grupo, como profissional, registrei aquele momento, como qualquer outro fotojornalista faria. Fiz os registros de forma discreta, acredito que eles não tenham me visto. Quando eles abriram a porta de vidro da antessala, eu, como fotojornalista, acompanhei para registrar todo o acontecimento. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável. Então eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Foi quando eles perceberam a minha presença, me cercaram e questionaram quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Expliquei que sou fotojornalista e me identifiquei como fotógrafo da agência internacional Reuters. Naquele momento eu me esquivei e só pensava em sair dali. Eu estava nervoso, tenso por ter sido tão repreendido. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no Palácio do Planalto naquele dia. Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Isso pode ter visto em imagens que circularam na imprensa. Eu não conheço essas pessoas e naquele momento e circunstância eu não poderia deixar de retribuir o cumprimento, até mesmo por temer pela minha segurança. Apesar de eu não endossar ou apoiar o que estava vendo, eu não tinha escolha a não ser o cumprimentar de volta. Eu estava preocupado que, se me recusasse a retribuir o cumprimento, isso poderia levar a uma situação perigosa para mim, e cumprimentá-lo me pareceu uma boa maneira de aliviar a tensão. Meu trabalho era simplesmente tirar foto, porque uma foto não vale uma vida. E eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo gravado da segurança divulgado publicamente que traz o outro ângulo do ocorrido naquele dia. Por favor.
para deletar isso. De vermelho. Também pede para deletar. É no quarto andar? É no terceiro, Terceiro. naquela área de acesso. Cadê? Já deu ali. Ele está satisfeito com... Pode encerrar. Como pode ser notado das imagens da câmera de segurança que foram divulgadas, após aquele contato inicial, com essas pessoas, nos minutos seguintes eu voltei às proximidades do gabinete da Presidência da República para continuar registrando as ações. Contudo, fui muitas vezes xingado, questionado e demandado a sair daquele ambiente por diversas pessoas. De todo modo, eu continuei fazendo meu trabalho de forma profissional e neutra, na medida do possível, até que fui retirado por um deles e concluí que ali seja um lugar inseguro demais para eu ficar. Eu permaneci no interior do Palácio Planalto acompanhando essas pessoas e transmitindo as fotografias relevantes para a Reuters. Enquanto, ao mesmo tempo, eu tinha que tomar medidas para proteger a minha segurança pessoal. Posteriormente, eu saí do Palácio e continuei registrando as ações das pessoas na Praça dos Três Poderes, na parte superior do Congresso Nacional. Infelizmente, nos últimos meses, tenho visto notícias circulando com informações incorretas acerca do meu trabalho e de que realmente aconteceu naquele dia. Eu gostaria de enfatizar que eu exerci meu trabalho corretamente, com integridade, independência e isenção de viés. Eu não fiz nada de irregular e as imagens divulgadas deixam claro que eu estava somente trabalhando e tirando fotos. A retribuição do cumprimento de uma pessoa está sendo usada para distorcer meu trabalho naquele dia. Eu estava trabalhando. Nunca vi aquelas pessoas antes ou depois na minha vida. Eu me senti ameaçado e forçado a deletar aquelas fotografias e não tive alternativa. Como fotojornalista da Reuters, eu sou especificamente treinado para lidar com situações extremas, com os que aqui passei. E eu agi de forma profissional mediante as circunstâncias em que me encontrava naquele momento. Eu cobri as manifestações com uma identificação clara de que eu era um membro da imprensa com equipamento de segurança adequado. Eu forneci uma cobertura de notícia de forma imparcial e confiável à Reuters. Como já mencionei, a Reuters já afirmou em diversas declarações públicas a importância do meu trabalho naquele dia, a confiança que ele tem nas fotografias que eu tirei. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e esclarecer o que efetivamente aconteceu naquele dia. E, desde logo, fico à disposição a prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o assunto, de acordo com o meu conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Alexandre Machado. Vamos agora aos oradores. Eu agradeço as palmas, mas vamos dar prosseguimento do nosso trabalho. Com a palavra, a relatora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, presidente, antes de entrar aqui na oitiva, a bem dos trabalhos da relatoria, eu preciso fazer um registro que não vou fazer o aprofundamento, não quero fazer debate, até porque é um debate que nós faremos ao longo do processo, e esta relatoria com esta presidência tem trabalhado de uma forma muito coesa, construído acordos, construído entendimentos para o bom andamento dos trabalhos desta CPMI. Quando nós apresentamos aqui o nosso plano de trabalho, nós falamos e registramos 3 áreas, na verdade, que a gente precisaria ter ao final desses trabalhos. É uma avaliação do ponto de vista da autoria intelectual, a investigação pelo cunho da autoria, do custeio, ou seja, os financiadores, e também dos executores. Os executores o Brasil inteiro já conheceu. E aí, então, fica essas 2 linhas, na verdade, que nós precisamos aprofundar. E nesse sentido do aprofundamento dos financiadores, nós precisamos entender de onde veio o dinheiro, de quem veio o dinheiro, quem financiou, quem levantou esses recursos. Daí, portanto, a gente ter pedido as quebras de algumas empresas, relatórios pelo COAF de algumas dessas empresas e também de pessoa física. No caso específico do senhor Mauro Cid, nós temos aqui nesta comissão registros claros no seu aparelho celular de divulgação, ou melhor, da presença de arquivos e de transmissão de uma minuta de uma GLO. Em torno do senhor Mauro Cid, nos vários documentos que chegam a esta comissão, também há uma clara negociação financeira, ou seja, de custeios, de recursos, na verdade, que possivelmente ele participou de uma forma direta. Então, nós entendemos que esta comissão precisa entender e precisa compreender, precisa chegar, na verdade, a uma conclusão ou não, se parte deste recurso também foi utilizado para o financiamento desses atos golpistas. Portanto, eu acho que a essa altura de investigação nós não podemos excluir e não podemos ter um veredito, um julgamento final. Isso vai nos dizer, a partir do aprofundamento das investigações, da avaliação dos vários documentos que estão chegando a esta comissão. Então, eu queria deixar isso aqui registrado e dizer que, como eu falei, estaremos conversando com o presidente desta comissão e com os demais colegas na construção de acordos e de entendimento que dê bom andamento aos trabalhos desta relatoria e não haja obstrução dos nossos trabalhos como relatora. Seguindo, então, meus cumprimentos ao senhor Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícia... ele foi ao banheiro? Tá. Fotógrafo da agência de notícia Reuters. Cumprimentar também o advogado, eu vejo que é apenas um advogado, ao contrário das outras vezes, a gente acabou tendo uma banca maior em relação à defesa. E quero iniciar colocando o seguinte... E aí, para mim, hoje é um dia muito, eu diria, histórico até, porque eu também sou jornalista, Adriano, de formação. Trabalhei durante um bom tempo em rádio, trabalhei também em televisão e sou muito feliz em ser jornalista no meu país. A liberdade de imprensa é um dos pilares maiores do regime democrático. Além de ser princípio constitucional, ademais de ser postulado jurídico, a liberdade de imprensa assegura ao cidadão e à cidadã, especialmente em face do Estado e do poder econômico, informações e análises que ajudam a manter-se informado para combater o arbítrio, a corrupção, os desmandos e a desnudar os rumos futuros de uma nação. Sobre o tema, afirmou com propriedade o jurista Aires Brito, então ministro do Supremo Tribunal Federal, em julgado histórico sobre a lei de imprensa da ditadura que o tribunal entendeu violar a Constituição. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a às
mais vezes do papel, a imprensa passa a manter com a democracia a mais estranhada relação de mútua dependência, e retroalimentação. Cabe reconhecer que existe por trás da liberdade de imprensa, além das próprias empresas e plataformas de comunicação, existe uma figura singular, o repórter, o jornalista, um profissional que por imperativos éticos está comprometido com a informação em seu caráter mais objetivo e verdadeiro possível. A liberdade de imprensa se realiza mediante a atividade desse profissional, o que devemos ressaltar e reconhecer. Em princípio, o repórter deve estar sempre perto dos fatos. Conheço bem esse paradigma como jornalista que sou por formação e também por ter exercido a profissão por algum tempo, especialmente no rádio e na TV. Podemos supor que o repórter fotográfico Adriano Machado, que prestava serviço à conceituada agência internacional de notícias Reuters, cumpria o seu desígnio quando registrou no fatídico 8 de janeiro os vandalismos praticados por dezenas de pessoas ensandecidas, como o Brasil inteiro acompanhou ideologicamente, na Praça dos Três Poderes. Ninguém está salvo de qualquer investigação, nem jornalista, principalmente quando o regime democrático é colocado em risco. Entretanto, senhor Adriano Machado, e aí eu queria já relatar, antes de iniciar esse trabalho, como eu sempre faço em todas as minhas oitivas, eu faço um levantamento muito apurado e minucioso do depoente que vem a esta comissão. E posso afirmar com total tranquilidade que busquei essas informações e pelas informações que eu tenho em minhas mãos, somada ao vídeo que o senhor passou aqui, e eu assisti várias vezes esse vídeo, posso dizer a todos que não consigo ter em mãos elementos, na verdade, que eu posso lhe colocar como algo que tem relação direta com essas manifestações. Vistas assim as coisas, talvez a sua presença aqui nesta comissão não esteja respaldada em indícios robustos de alguma falta grave, que é o objeto central dos trabalhos desta CPMI. Portanto, nessa audiência, o nosso cuidado é para que a política ligeira e do interesse conjuntural não agridam a liberdade de imprensa. Diante do que foi exposto pelo senhor, não tenho muitas perguntas a fazer a esta comissão, mas, é claro, vou aqui seguir para algumas delas. Primeiramente, lhe perguntar, e aí, ao contrário, se não me foge a memória, nenhum outro depoente veio a esta comissão sem estar assegurado de um habeas corpus, na grande maioria das vezes, com o direito de ficar em silêncio, não responder nenhuma pergunta que eu incriminasse. E vejo que o senhor não veio com nenhum habeas corpus, é isso? Por que essa decisão? Porque eu penso que seria até o momento de poder explicar o que realmente aconteceu e minha postura nessa cobertura. Perfeito. Eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas no levantamento que eu fiz e quero apenas que você me confirme. Fiz uma avaliação, inclusive, nos sites do TSE e não identifiquei em algum momento a sua filiação ao PT, como alguns chegaram a colocar. O senhor em algum momento se filiou ao PT? Não. Também nas informações que busquei, eu vi que o senhor é contratado como CLT pela Reuters desde 14 de fevereiro de 2022, é isso? Isso. Também pelas informações que eu busquei, eu vi que o senhor tem duas PJs. Uma delas é a microempresa na qual o senhor faz serviços, presta seus serviços fotográficos para a agência Reuters, e uma outra, uma lojinha de roupa infantil, que aliás fechou em 2018. Confere? Ela fechou antes, era da minha esposa, isso. Então, apenas essas duas empresas. Isso. Também vi que o senhor é natural de Londrina, no Paraná, mora em Brasília, e também não encontrei nenhum antecedente criminal. Confere? Confere. O senhor em nenhum momento respondeu nenhum processo criminal? Não, nunca. Eu também gostaria de lhe perguntar acerca do equipamento que o senhor utiliza. O senhor pode me dizer o valor desse? O senhor tem pelo menos um aproximado do valor da sua máquina fotográfica, da sua câmera que o senhor utiliza? É uma câmera da agência, ela custa a câmera custa em torno de 25 mil,
Mas as lentes, 10, 20, 30, 60, talvez uns 60, 70 mil reais que eu estava de equipamento ali. Ou seja, o senhor tinha algo em torno de 70 mil reais Isso. de equipamentos. Esses equipamentos são seus ou são da agência? A câmera é minha, algumas lentes... desculpa, a câmera é da Reuters e algumas lentes são minhas. Em algum momento, o senhor, na verdade, sentiu, por exemplo, a possibilidade de que esses equipamentos poderiam ser danificados? Senti. O tempo todo? Em alguns momentos, quando eu ficava mais exposto, eu sentia. Eu vi que ali, um dos manifestantes chega ao senhor, o senhor mostra a câmera ali, o senhor deletou, o senhor fala isso, inclusive, na sua imagem, na sua fala inicial, o senhor foi instado a deletar algumas imagens pelas câmeras? Sim. Eu fui obrigado a deletar algumas fotos. Então, quando ele chega, pega a câmera e tal, deixa eu olhar ali, ele estava pedindo, foi exatamente naquele momento? Foi, ele não está pedindo para ver foto, ele está me obrigando a deletar a foto. E o senhor foi obrigado a deletar as fotos? Foi obrigado a deletar a foto. Muito bem. Eu gostaria de mais uma outra pergunta acerca das ameaças. Aliás, antes de falar em ameaças, vejam, senhores, nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento, senadora Soraya. Em 2014, a média de agressão a jornalistas no Brasil era algo em torno de 100, 120. Você pega o levantamento 2011, você pega uma média dos últimos 10 anos até 2014, essa é uma média de 100 agressões a jornalistas por ano. De 2021 até de 2019, chegando a 2022, a média de ataques a jornalistas chegou a 400. Ou seja, nós tivemos um aumento aí de 400%, uma média de, por exemplo, 2021, nós tivemos 430 ataques a jornalistas. Nós tivemos em 2022 376 ataques. De 2019 a 2022, o ex-presidente Bolsonaro teve um registro nos órgãos de imprensa do Brasil. Os ataques proferidos por ele foram de 570 ataques a jornalistas no Brasil. Ou seja, você tem uma média que, comparativamente, por exemplo, em relação a chefes do Poder Executivo no Brasil, você não tem um dado comparativo, porque o número dele ultrapassa a todos os demais ex-presidentes da República. E, nesse sentido, eu queria perguntar ao senhor, Adriano, se em algum momento o senhor sentiu essas ameaças, e aí eu falo especificamente ao dia 8 de janeiro, como se deu essas ameaças, não é? E não apenas no 8 de janeiro, mas eu queria também que o senhor me relatasse no pós-8 de janeiro. Nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, que é o dia em que o senhor chega até aqui, como isso se deu, mas antes que o senhor responda, até porque eu já estou finalizando os meus questionamentos, eu queria pedir aqui ao pessoal dos vídeos, eu queria que a gente ouvisse 2 vídeos, porque são exatamente os vídeos que retratam a colocação que eu faço, que é referente a ataques e agressões a comunicadores e a jornalistas no Brasil. Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta, então, por você? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana. É leviana, tá? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Apaga essa merda. Vai brigar, solta de mim. Pode apagar essa merda aí, irmão. Vou processar, pode apagar. Ao perguntar o motivo de o presidente não ter participado de alguns eventos do G20, como outros líderes, o correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, recebeu um soco no estômago
A imagem não mostra o momento do soco por causa da confusão. E foi empurrado com violência por um segurança. O que acontece? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Eu chego como quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não usa. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que você não admite isso? Porque você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... E bota o Nacional agora. Vai botar agora. Estou sem máscara e agora tinha que estar. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca. Vocês são um canalha. Vocês não fazem jornalismo canalha. Vocês fazem. Presidente, eu quero então finalizar perguntando aqui ao depoente quantas ameaças o senhor sofreu precisamente nas últimas semanas e, ao mesmo tempo, também como é que foi exatamente no dia 8 de janeiro em relação a essas ameaças e agressões que o senhor pode ter sofrido. No dia 8, eles vinham de forma bem agressiva com a gente, identificavam que eu era fotógrafo e chegaram a dizer que iam me jogar lá de cima, que se eu não saísse de lá iam me bater, xingavam o tempo todo. Inclusive teve um momento que uma pessoa, eu estava no mezanino, ele veio com esses tasers de choque para que eu descesse da rampa. Então foi muito tenso. Muito obrigada, presidente. Quero finalizar dizendo a você, Adriano, deixando para você a minha solidariedade em relação a essas ameaças e dizer claramente que, ao final dos meus questionamentos, eu continuo como eu iniciei e desde o momento em que eu tive a sua aprovação da sua convocação nesta comissão. Não tem nada a ver a sua presença hoje aqui nesta CPMI com os atos do 8 de janeiro. O senhor estava simplesmente exercendo o seu papel, fazendo o seu trabalho como jornalista desse país. Muito obrigada, presidente. Antes de passar a palavra ao próximo... Obrigado, relatora. Antes de passar a palavra ao próximo deputado, eu quero informar que já está encerrado o período de inscrição. Além da senhora relatora, nós temos mais 28 inscritos. Então, continuamos aqui, iniciando pelos autores do requerimento, com a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, prezada relatora, prezado Adriano Machado, pode ter certeza que aqui, da nossa parte, principalmente daqueles colegas que são parlamentares oriundos de forças policiais, a gente não tem por hábito se arvorar como leões quando alguém, senta nessa cadeira. Lamentavelmente, não é todo o espectro político que assim se comporta. Alguns parlamentares, eles realmente viram grandes leões quando algum dos seus opositores políticos senta aí. Se bem que eu não considero Vossa Excelência ou Vossa Senhoria como meu opositor político, não. E tampouco é matéria da sua convocação o fato de estar ali no Palácio do Planalto. Isso eu vejo até como saudável. De fato, estava exercendo o seu trabalho ali. O que colocou em xeque e acabou culminando na convocação do senhor para cá foi a maneira como o senhor se comportou ali dentro, realmente para dar essas explicações. Pessoas foram ali, olharam a câmera do senhor, e aí vem a minha primeira pergunta. As imagens, de fato, elas foram deletadas? Porque, ao que parece, tem pouco tempo para que aquela pessoa olhasse a sua câmera, percebesse que foram deletadas e retornasse para a manifestação. A pergunta é, o senhor deletou realmente essas fotos? Deputado, bom dia. Eu deletei aquelas fotos. Eu deletei. Ele veio mandando eu deletar naquelas tom de ameaça, ameaçando e tal. Aí ele falou apaga. Eu mostrei a câmera, apaguei 3 fotos para convencê-lo e para eu poder... Então sair. Não foram todas deletadas? Não. E ele se deu por satisfeito? Se deu por satisfeito. E retornou? Aí me cumprimentou. Ele se deu por satisfeito. Perfeito. E Vossa Senhoria disse que, mesmo temendo pela sua vida, o senhor acabou retornando depois, Dá para ver que sai da cena e depois retorna. Mesmo temendo pela sua vida, continuou fotografando aquelas pessoas ali. Naquele momento, naqueles 3 minutos, eu fiquei por ali.
Depois eu percebi que realmente era muito complicado e inseguro estar ali. Não volto mais. E uma pergunta, nesse dia foram presas mais de 1.500 pessoas, cerca de 1.500 pessoas. O senhor foi preso? Não. Não, né? Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Foi escoltado por alguém? Porque parece, de certa maneira, estranho, porque mesmo o braço direito de Flávio Dino, né, o secretário Capelli, que diz que caminhou pelas planas dos ministérios apontando quem seria preso ou não, várias pessoas foram presas, muito acima até daquelas que participaram dos atos. Certo. Foram presas pessoas que tinham autismo, outras que estavam passando por ali, enfim, até ônibus que chegaram depois do dia 8, tem-se algumas notícias de que essas pessoas foram presas. No entanto, o senhor não foi preso. Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Em mais ou menos que horas? Eu saí, eu até anotei, eu saí às 16h50. Eu estava ali no Salão Leste, eu fiquei muito tempo ali no Salão Leste, e porque não tinha muitas pessoas lá, era um momento que eu ia para um canto, transmitia a foto, fiquei bastante tempo lá, foi quando o momento que eu consegui descer. De fato, presidente, vale lembrar aqui também, né, que o prezado fotógrafo Adriano Machado, ele não foi preso, em que pese várias pessoas, como eu disse aqui, cerca de 1.500 delas foram presas. Vale lembrar também que essas imagens, elas foram vazadas da CNN. Inclusive, foram imagens que fizeram uma pressão suficiente para essa CPMI aqui começar. Olha a importância da liberdade de imprensa, né? Faço aqui mais algumas ressalvas de que o prezado fotógrafo é realmente um fotógrafo de renome, fez a cobertura da posse presidencial do Lula, inclusive contando aqui com posts de Geraldo Alckmin, né, falando aqui no Twitter, no dia da posse, vamos ao trabalho, Reuters, Adriano Machado. Então parece ser uma pessoa muito bem relacionada. No entanto, quando essas imagens vazadas pela CNN vieram à tona, o Adriano acabou fechando o seu perfil. Algum motivo, Adriano, que o levou a fechar o perfil, etc? Sim, quando começou se eu não me engano, no domingo, começou muito ataque pessoal em mensagem e tal. E aí eu segui o protocolo da empresa de fechar para tentar diminuir aqueles ataques pessoais que haviam enviado para mim. Esse foi o motivo. A Reuters considera um ataque também quando jornalistas, como por exemplo, né, o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, mesmo sendo jornalistas e processados pelas suas opiniões, têm seu passaporte cancelado? Isso eu não posso responder. O senhor tem notícia se a Abrage prestou alguma manifestação de pesar por esses jornalistas que estão no exterior, né? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, ou pedidos de prisão contra Oswaldo Eustáquio? Não sei, senhor. Perfeito. Só para lembrar, a Abrage ela fez aqui uma matéria falando de mais de 40 jornalistas que foram atacados desde domingo, né? Domingo, dia 8 de janeiro. Vossa senhoria foi agredido fisicamente? Fisicamente, não. Na verdade, ele veio com um taser. Uma pessoa veio com tinha um taser ali? Tinha uma pessoa com taser. E eu esquivava, desci, aí não chegou a me atingir. Perfeito, senhor presidente. Só para lembrar, a Abrage, né, prestou uma manifestação quando daquele caso da minha esposa, em que um jornalista se passou por um doente, contratou, né, sessões virtuais com a minha esposa, que é psicóloga, e depois publicou tudo na revista Época. Esse jornalista, João Saconi, acabou ganhando uma promoção, né? Foi trabalhar no Globo, é ele que cobre hoje a família Bolsonaro, e essa época ainda me lembro da Abrage fazendo manifestação de solidariedade a ele contra os ataques que, em tese, eu teria perpetrado. Só para lembrar que esses ataques todos, né, certamente têm uma metodologia muito errada na hora da sua confecção, e não passam, né, de ONGs que tentam pintar a direita como agressiva, quando na verdade a gente pode perceber que, em que pese os relatos aqui do Adriano, ele pôde cumprir o seu trabalho, tirar as fotos e fazer aquela cobertura, mesmo cumprimentando as pessoas que ali estavam, o que dá conta, sim, de justificar a sua convocação para cá. Finalizo, presidente, lembrando aqui ainda das 1.500 pessoas presas, matéria recente da Gazeta do Povo, falando aqui das prisões de 8 de janeiro, que completaram 7 meses, 138 pessoas ainda permanecem no regime fechado e sem julgamento, ao mesmo tempo em que Flávio Dino não concede as imagens das câmeras do Ministério da Justiça para essa comissão. Isso sim, um fato relevante, né? O pessoal da esquerda estava dizendo aqui, quem não deve não teme, basta perguntar ao Flávio Dino o que ele está temendo. Então, se você associar
o não envio das imagens das câmeras do Ministério da Justiça para essa comissão, a viagem em cima da hora de Lula, dia 7 de janeiro, né, sem estar planejada, mas de última hora viajou para Araraquara, o fato do coronel Klepter ter deixado a tropa da PMDF de sobreaviso em casa e não de prontidão nos quartéis, o fato do general Gonçalves Dias do GSI ter sido alertado, né, pelo menos pela BEM sobre esses fatos e nada feito, né, e essa cobertura dentro do Palácio do Planalto, isso tudo, senhor presidente, né, nos leva a crer que não se tratou de uma invasão, mas sim de uma visita guiada dentro do Palácio do Planalto, inclusive com agentes do governo que deveriam fazer a proteção do local servindo água. Vale lembrar, né, delegado Ramagem lembrou muito bem aqui na sessão passada que das centenas de militares disponíveis para fazer a segurança do Palácio do Planalto, né, apenas algumas dezenas estavam lá. Então esses são os indícios necessários para que a gente tenha aqui, senhor presidente, aí eu faço um apelo a essa comissão, para que a gente venha realmente a chamar para essa comissão pessoas centrais do 8 de janeiro, como o general Gonçalves Dias do GSI, que deveria estar a cargo da proteção do Palácio do Planalto e apareceu 30 minutos depois de ser posto ali aquele pé na porta de vidro do Palácio do Planalto, 30 minutos depois apareceu lá e outros militares servindo água. Então, realmente, né, são muitos indícios que nos levam a crer que não se tratou, de fato, de uma invasão. Não vou tomar mais o tempo da comissão, coloco aqui como satisfeito, lembrando ainda, esqueci de falar, que o coronel Klepter, que deixou a tropa da PMDF de sobreaviso em casa, depois ele foi promovido a comandante-geral da PM quando o Capelli assumiu a intervenção do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eduardo. Passamos a palavra ao próximo orador inscrito, senador Isalcir Lucas. Presidente, eu vou pedir para passar um vídeo e, na sequência, uns slides, enquanto eu vou falando aqui, presidente. Horário. Segundo, eu vou falando e vocês vão assistindo o vídeo. Segundo os depoimentos já colhidos pelo GSI no âmbito da Polícia Federal, do inquérito da Polícia Federal, o rompimento do perímetro do Palácio do Planalto ocorreu às 15 horas. E às 15h30, os invasores já estavam dentro do Palácio do Planalto. O primeiro registro de imagem que temos do senhor, nas proximidades da antessala do gabinete presidencial, é 15 horas, 45 minutos e 25 segundos. O senhor permanece ao redor desse ambiente pelo menos até às 16h07, ou seja, em termos de 22 minutos, período que ficou no Palácio. Na sequência, você passa para mim os slides, logo que terminar esse. Com a imagem que foi passada. O clima não estava tão ruim assim, mas vamos passar, pode passar os slides, por favor. Os slides. Presidente, de 1 a 7, os slides de 1 a 7 que vão ser passados agora aí, revelam já, o primeiro momento foi do ensaio, teve 1 minuto escolhendo o ângulo da foto, esses de 1 a 7, pode passar. Isso. Do slide 8 a 17, revela o segundo momento desse ensaio fotográfico, que começa às 15h56 e vai até às 15h59. Nesses quase 3 minutos, ocorre então esse ensaio do chute na porta, que já tinha sido fotografado e veio então. Você conversa no telefone com alguém, e entra depois, sai da antessala do gabinete presidencial e vai embora. Mas há um telefonema nesse momento.
Faço aqui, então, algumas perguntas a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria foi avisado previamente sobre a invasão do Palácio do Planalto? Não. Você já sabia que haveria a invasão? Não. Que horas você chegou à esplanada do Ministério no dia 8? Eu cheguei às 15h20, aproximadamente 15h20. No Ministério da Justiça? Isso. No estacionamento do Ministério da Justiça? Isso, aproximadamente. E a notícia veio, foi alguém ligou, não, pediu para... Sabíamos que teria os atos, de manhã monitorei e fui para casa almoçar e depois recebi um telefonema de um colega monitorando e falou, olha, romperam aqui, como eu disse lá na declaração, de que romperam o bloqueio ali em frente ao Congresso Nacional. Peguei meu carro e fui para a esplanada. E normalmente você faz cobertura no Palácio Planalto? Em tudo. Em toda a esplanada? É. Bem, 15 minutos após a invasão do Palácio do Planalto, você já estava na antessala do gabinete presidencial, checando o melhor ângulo para a foto. 10 minutos depois, volta com um invasor que chutou a porta. Poderia explicar melhor um pouco isso para nós? Quem solicitou essa foto? Porque teve um momento que você tirou a foto novamente. Não solicitei. Eu estava no mezanino do Palácio do Planalto e, nesse momento, muitas pessoas estavam próximas à janela, parece que já estavam tentando acesso ao STF. E eu, no mezanino, eu sempre ia para um canto para transmitir. Eu não estou telefonando, eu uso o celular como modem ali para transmitir a foto pela câmera, que já ia direto no sistema da Reuters. Foi quando eu percebi que uma pessoa foi em direção ao gabinete da presidência. E eu cubro o Palácio há muitos anos, eu conheço, sei onde fica ali. E aquilo me chamou a atenção. Esse rapaz foi, eu fui logo atrás, fiquei por trás dele, ele deve ter mexido lá e voltou. E isso me fez ficar atento nessa situação de que as pessoas poderiam tentar entrar no gabinete presidencial. Não houve nenhum pedido para tirar a foto? De forma alguma, nenhum contato. Entendi. Bem, eu acho que já respondeu. Você conhecia o invasor que chutou a porta? Não. Tem a mínima ideia quem seja? Não. Que combinação você fez com ele nesses 10 minutos entre o primeiro e o segundo momento do ensaio fotográfico? Nenhuma. 1 minuto e 27 segundos depois do chute na porta, você recebeu um telefonema. Você ficou quase 1 minuto no telefone. Quem ligou para Vossa Excelência? Esse momento eu devia estar transmitindo fotos, usando o celular como transmissão de dados, enviando material. Mas foi um telefonema. Então deve ter sido os editores, alguém que estava informando, porque a única pessoa que eu mantinha contato eram os meus editores. Naquele momento só falou com os editores? Só falei com os editores. Vossa Senhoria já conhecia a dependência do Palácio Planalto? Sim. Por que Vossa Senhoria se deslocou diretamente para o gabinete presidencial? Quando eu cheguei no Palácio? Não, eu não desloquei diretamente para o gabinete quando eu cheguei. Não, quando você entrou no Palácio, você foi direto para o gabinete presidencial? Não. Às 15h45? Não, eu cheguei e fiquei ali no segundo andar. Depois que eu vi que pessoas estavam no mezanino, subi no mezanino para registrar a ação daquelas pessoas em cima no mezanino. Tá. Durante todo esse período de 22 minutos que Vossa Senhoria esteve próximo do gabinete presidencial, havia apenas um segurança do GSI nesse ambiente. Vossa Senhoria chegou a ser questionado por ele em algum momento, do GSI? Não, eu nem sabia quem era. Mas você percebeu que tinha alguém da segurança? Não, um momento passou, eu até imaginei, mas não sabia quem era. Como Vossa Senhoria... Porque, desculpa. Até porque eu estava portando minha credencial da presidência da República. Como Vossa Senhoria entrou no palácio nesse dia, as portas estavam destrancadas, houve algum tipo de facilitação daquelas portas? Quando eu cheguei ali em frente ao Palácio do Planalto, eu subi a rampa fotografando. E nesse momento tinha ali um embate entre a polícia que estava na frente do palácio e essas pessoas, e eu fui subindo na rampa para buscar ângulo mais alto, maior. Quando eu olho para trás, as pessoas já estavam dentro do Palácio do Planalto e entrei pela porta que estava quebrada. Bem, se havia algum da equipe da Reuters cobrindo a manifestação, tinha outras pessoas que têm que fazer uma cobertura também, fora do palácio? Fora. Bem, a relatora perguntou se você era afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Sim. Eu faço a pergunta mais ampla. Vossa Senhoria é afiliado a algum partido político? Não. Nunca foi filiado? Não. Presidente, é isso. Satisfeito. Muito
Muito obrigado, senador. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado delegado Ramagem. É uma questão de ordem. Aqui. Como eu fui um dos... Desculpa, que tá... Aqui, ó. Ah, pois não. Como eu, por enquanto, não estou na comissão, eu vou retornar, mas eu fui um dos proponentes ao requerimento. Eu tenho ordem para falar, seria obviamente o último... que só tem a prioridade aqui aqueles que se inscreveram, né? E se Vossa Excelência está inscrito, Vossa Excelência falará ou como membro da comissão, se estiver na comissão, ou como não membro, mas teria que ter no prazo, não sei se Vossa Excelência se inscreve, mas como proponente nós não temos, porque ele não está na comissão. Entendeu? Veja com o pessoal aqui da mesa do lado como é que está essa questão de inscrição, que eu só estou recebendo a lista. Ok. Delegado Ramagem. Ele é autor do requerimento, mas ele não... Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor Adriano Machado. Agradeço pelo comparecimento. Senhor Adriano, eu tenho escutado suas declarações, mas eu não consigo verificar que é uma correspondência com as imagens que foram veiculadas e apresentadas, inclusive, aqui. O que nós percebemos claramente é que o senhor auxiliou, influenciou, participou, inclusive dirigiu uma cena de dano a patrimônio público. Logo em seguida, o senhor fez uma conferência com a pessoa que estava causando o dano, se estava correta aquela imagem ou não, uma conferência de modo cordial, cooperativo. Então, o que nós estamos verificando dessas imagens, e nós todos aqui garantimos a liberdade de imprensa, conforme o texto constitucional, que deve ser defendida diariamente, permanentemente, mas o que nós verificamos é que o senhor não trabalhou como um jornalista profissional com os deveres do jornalismo. Qual a sua experiência? Quantos anos o senhor tem experiência como fotógrafo, repórter, jornalista? Há 25 ou 27 anos. Muito bem, então o senhor tem larga experiência com grandes órgãos de imprensa. Então o senhor deve conhecer os deveres do jornalismo. Vamos a alguns deles. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, da Associação Brasileira de Imprensa. Artigo 3º. A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos. Não foi o que aconteceu. Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. Artigo 7º. O jornalista não pode submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos. O jornalista não pode usar do jornalismo para incitar violência, intolerância e crime, que é o que estava acontecendo. Artigo 11. O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada. Portanto, eu acredito que o senhor não atuou como jornalista. O jornalista é uma testemunha dos fatos, mas passiva, sem participar deles. Senhor Adriano, como é que o senhor entrou no Palácio do Planalto? Houve alguma facilitação, algum aviso, alguma determinação para o senhor entrar? Não. O senhor combinou de estar ali dentro para fotografias e ensaios de danos a patrimônio público? Não, senhor. Senhor Adriano, além da sua presença no 8 de janeiro, o senhor estava presente quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro? Cheguei depois lá. Então o senhor estava presente nessas duas manifestações atípicas, com violência, em local privilegiado, dentro do Palácio do Planalto e ainda em locais para tirar fotos de ônibus em chamas. O senhor estava presente nos dois? Sim, eu fui na polícia. É impressionante essa coincidência de só o senhor nesses momentos privilegiados. Se não entendem como coincidência, eu não vi tantos outros repórteres, jornalistas, fotógrafos. Senhor Adriano, o senhor foi preso no dia 8 de janeiro. Olha só, eu quero pedir aos parlamentares que ouçamos com respeito à fala do orador.
Afinal de contas, todos aqui têm direito de se manifestar dentro, claro, dos limites da ordem e do respeito a qualquer pessoa. E quero me dirigir a os jornalistas que estão no fundo do plenário, que dizendo primeiro que os senhores são muito bem-vindos, mas que de acordo com o artigo 184 do Regimento Interno do Congresso Nacional, é permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas do lugar que lhe for reservado, desde que se encontre desarmado e se conserve em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação ao que nelas se passar. Portanto, vossas senhorias são muito bem-vindos, mas eu peço que a gente cumpra o regimento e não haja nenhum tipo de manifestação, nem de aplauso, nem de apupos. Muito obrigado. Com a palavra, o delegado Ramalho. Senhor presidente, peço que eu recomponha pelo menos uns 3 minutos. Né? 1 minuto, deputado. 1 minuto? 1 minuto, foi o que eu falei, por favor. Adiante. Vamos chegar lá no 12 de dezembro. O senhor foi preso no 8 de janeiro, após o 8 de janeiro? Não, senhor. E após o 12 de dezembro, o senhor foi preso? Não, senhor. O senhor tem ciência de alguma investigação sobre o senhor, em algum caso? Não tenho. Não tem, né? Não. O senhor não foi nem chamado à polícia para testemunhar, como testemunha ocular dos fatos? Não. Bem, senhor presidente, no 12 de dezembro, vou trazer um exemplo de uma jornalista, Clio Irano, tem carteira e registro de jornalista. Foi presa em 28 de dezembro, nem participou do 8 de janeiro. Está presa até hoje. Por quê? Porque divulgou imagens, estava fazendo registro das imagens do 12 de dezembro. Um jornalista como Adriano Machado, nem investigação tem. Essa jornalista presa até hoje não participou, não se engajou de qualquer ato de vandalismo, está presa até hoje. Então, o que nós tivemos aqui nessa comissão, primeiro, um coronel PM que estava de férias, não tinha comando da tropa, vestiu a farda e foi a campo junto com a tropa dele defender e lutar contra vândalos que depredaram o patrimônio público. Está preso enquanto quem tinha o comando da tropa não deixou a tropa de prontidão, está solto, ainda foi promovido a comandante-geral da Polícia Militar. Nós tivemos aqui um secretário de Segurança Pública que cumpriu suas obrigações, fez planejamento, reuniões, avisou as instâncias federais, não tinha tropa alguma de efetivo operacional, foi preso. Enquanto o ministro do GSI, o ministro da Justiça, sabiam de tudo, foram alertados e nada fizeram. Nós temos aqui o senhor Adriano Machado, que não cumpriu seus deveres de jornalista, participou do 12 de dezembro, participou do 8 de janeiro, deu publicidade, enquanto tem jornalistas que nem participou do 8 de janeiro, está preso até hoje, e mais com notícia de que não estava tendo acesso aos autos, e está presa sob isolamento na penitenciária da Colmeia até hoje. Essas são as discrepâncias, duas medidas, desproporcionalidades, injustiças que nós vivemos no Brasil hoje. Nós estamos demonstrando nessa CPMI que houve omissões deliberadas. Estamos demonstrando mais que houve uma armação. O senhor Adriano parece ter participado de um ensaio de golpe em que ele foi contratado para documentar. Senhor Adriano. Pois não. O senhor teve contato com agentes públicos do governo federal antes ou depois do 8 de janeiro acerca da sua participação lá dentro? Não, senhor. Houve outros inquiridos aqui, senhor Adriano, que disponibilizaram seus sigilos telemáticos, telefônicos, dentre outros. O senhor pode disponibilizar seus sigilos para demonstrar o que o senhor está falando a essa comissão parlamentar de inquérito? Excelência, eu sou testemunha, eu não sei se... O senhor não disponibiliza, certo? Ou disponibiliza? Mas a minha pergunta é essa. A fonte é o senhor. Excelência, aqui eu estou como testemunha, não sou investigado. Ok, o senhor não vai disponibilizar. Então, senhor presidente, o senhor Adriano Machado é um jornalista experiente, mas pelo próprio Código de Ética não trabalhou como um jornalista profissional dentro dos deveres. Então, nós já entramos com requerimento para ter acesso a quebra-sigilo de dados telefônicos, telemáticos, sigilos, outros, para elucidar a questão que é de total interesse público e para o bem das investigações. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa.
Bem, presidente, deputados, senadores, deputadas e senadoras e Adriano Machado, primeiro queria parabenizar a sua vinda aqui, porque ela realmente é esclarecedora. Eu começaria fazendo algumas perguntas. A primeira delas, o senhor estava lá como manifestante ou como trabalhador fotógrafo? Como trabalhador fotógrafo. Não participou das manifestações? Não. O senhor tentou participar das manifestações no quartel? Esteve lá como manifestante? Não, senhor. Esteve lá como fotógrafo? Sim, senhor. Conseguiu fotografar? Não, senhor. Por quê? Porque eles não deixaram. Eu fiz essa pergunta para mostrar o que é verdade e o que é fake. Isso é importante hoje, do ponto de vista da comunicação, que a gente assim trabalhe. Aqui foram falados de muitos jornalistas que, segundo alguns aqui que usaram da palavra, disseram que estavam sendo perseguidos, que foram presos à toa, que isso é perseguição política. Eu queria mostrar a diferença e por isso fiz essa pergunta. A jornalista Clio Irano, que foi aqui citada, que está presa, ela participou dos atos do dia 12. Ela foi, então, interrogada após a prisão. E eles dizem, ela é uma jornalista que foi presa, uma perseguida política. Ela disse o seguinte, quando foi perguntada no inquérito. Respondeu ela, que está acampada nas imediações do quartel-general do Exército em Brasília há aproximadamente 40 dias ou mais, que veio de ônibus fretado por grupo de manifestantes e que o objetivo dela era evitar o comunismo no Brasil. Então é evidente que ela não estava presa por ser jornalista, mas um manifestante do movimento golpista que se deu em frente aos quartéis. Então é bom que a gente saiba o que é fake e o que é notícia. O senhor Adriano estava lá como trabalhador, fotografando. Eu faria uma outra pergunta. Do que o senhor viu lá como fotógrafo, eram movimentos pacíficos? Era uma manifestação meramente pacífica? Não. Havia violência? O senhor conseguiu assistir violência nas ocupações que foram feitas? Quebrando, sim. Quebradeira? Sim. Violência? Entrada não permitida dentro dos palácios? Eu cheguei, eles estavam lá dentro já. Já estava lá dentro. O senhor fotografou, conseguiu fotografar a violência deles? Sim. Quebradeira? Sim. Portas sendo chutadas? Sim. Sim. Então ele fotografou o golpe, pessoal, que não era de senhoras rezando. O senhor fotografou senhoras idosas rezando com a Bíblia? Não me recordo. Não recordo. O senhor fotografou pessoas pacificamente orando em torno da bandeira do Brasil? Lá dentro, sim. Sim. Uma senhora, sim. Uma senhora, sim. E o senhor fotografou, então, pessoas que, na palavra de um dos deputados, estavam, em geral, fazendo quebradeira e baderna. Este foi o retrato que o senhor tiraria de lá. Havia quebradeira, havia baderna, havia ocupação dos poderes. Se o senhor tirasse uma fotografia, seria fotografia de um ato pacífico, ordeiro, ou fotografia de um ato violento? Estava sendo um ato violento. Violento, essa é a fotografia. Assim como a fotografia do dia aqui, será a fotografia do senhor sendo aplaudido, porque é o reconhecimento de um trabalhador que fazia o seu serviço. Eu queria dizer que o senhor é um excelente fotógrafo, pelo que vi aqui, porque dentro das dificuldades todas, o senhor ainda conseguiu fazer as fotos e atuou como trabalhador. O senhor tem carteira assinada? Sim, senhor. Eu posso perguntar o salário? Eu acho melhor. Melhor não. Mas o senhor ganha menos de 20 mil reais por mês? Sim, senhor. Menos de 15? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu não vou abaixar mais porque deve ser bem menos. Ele é um trabalhador, ele trabalha de carteira assinada. Muitos aqui, às vezes, não conhecem essa palavra. Acham que trabalhador e sindicato devem ser repudiados. O senhor é sindicalizado?
Não, senhor. Devia sindicalizar. É importante. É importante sindicalizar, afiliar a FENAGE, é importante, viu? Porque isso mostra a força do trabalhador. O senhor mesmo agora está precisando disso, de ser protegido por umas entidades sindicais. A presidência vai fazer uma observação por esse merchandising aí de Vossa Excelência. Sim, o senhor devia se filiar, principalmente de preferência no afiliada à Central Única dos Trabalhadores, que é muito combativa, porque o senhor merece, um trabalhador digno, estava lá no dia trabalhando. Hoje aqui nós estamos trabalhando também, mas muitas vezes aqui hoje perdendo tempo. É porque, infelizmente, há alguns setores aqui que tinham 3 balas de prata. A primeira o senhor acabou com ela agora, que era o fotógrafo contratado para mostrar que havia violência, mas que não havia violência. O senhor viu infiltrados do PT com bandeiras ou alguma coisa? Eu não posso reconhecer ninguém. Era difícil eu reconhecer. Se tivesse, estava bem infiltrado. Não posso fazer um julgamento sobre quem são aquelas pessoas. Então, veja bem, a tese de que havia infiltrados quebrando, que o fotógrafo foi lá e foi contratado por alguém de fora para mostrar que os atos violentos eram invenção da esquerda, este caiu com o senhor vindo aqui hoje. Eles não conseguem provar, isso não vão conseguir. Podem quebrar seu sigilo, podem fazer o que quiserem. Eles não vão conseguir demonstrar que o senhor foi contratado por alguém, porque o senhor não foi. O senhor trabalhava pela Reuters, carteira assinada como trabalhador, ganhando, pelo que eu sei, menos de 15 mil reais. E foi lá trabalhar. Então, 0 nessa bala de prata. A bala de prata dos senhores deputados da ultradireita falhou, acabou. Essa bala de prata já era. A outra bala de prata, hoje eles já chiaram aqui, é a do ministro Dino, com as câmaras do Ministério da Justiça. Vieram, eles estão reclamando 2 câmaras, depois vai vir outras. E não acharam nada. Estão se mexendo, porque não vão achar nada no Ministério da Justiça, porque lá não foi o ato da quebradeira que eles fizeram. É a segunda bala de prata. A terceira bala de prata vai vir outro dia, que é o general G. Dias, que estava 5 dias no cargo, depois até saiu, e que eles querem dizer que a responsabilidade de tudo isso é de um general que estava 5 dias no cargo. Essas 3 balas de prata vão finalizar, acabou. Ou seja, a direita, a ultradireita, não conseguiu demonstrar nada da tese deles, de que a culpa disso foi do presidente Lula. Aliás, eu faço uma pergunta. Aquela hora que o senhor mexe no celular, o senhor estava ligando, era para o presidente Lula? Não, senhor. Não, senhor. Provavelmente não era o presidente Lula. Foi para o coronel G. Dias? Não, senhor. Não. Foi para o ministro Dino? Não, senhor. O senhor fazia o que com o telefone? Falava com meus editores. Os editores da Reuters? Sim, senhor. Os editores da Reuters. Pois bem, então, enfim, terminou essa narrativa da ultradireita. É melhor que eles nos ajudem, então, na comissão parlamentar de inquérito a ver o que de fato aconteceu e não esconder os fatos que estão acontecendo. Hoje nós estamos aqui, presidente, no anticlímax, escutando um repórter trabalhador que estava fotografando. Sabe a imagem que eu fico? O mundo está pegando fogo. O senhor vai lá e tira uma foto do incêndio. E o senhor é responsabilizado porque tirou a foto do incêndio e não de quem botou fogo no mundo. É realmente hilariante, se não fosse trágico, essa narrativa que eles tentaram fazer, que hoje foram derrotados. Agora, é importante também dizermos o seguinte: há algo acontecendo que não que são as contas que precisam ser quebradas de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que nós vimos no avião presidencial, o presidente Segrave, de uma pessoa que está sendo investigada, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo investigado, não é só aqui não, ele está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, que tem um inquérito sobre a autoria intelectual dos atos golpistas. E a PGR incluiu Jair Bolsonaro como um dos possíveis autores intelectuais do crime. Então ele já é investigado. Ele sai de avião. Antes, ao invés de entregar a faixa presidencial para o presidente que ele foi derrotado, ele não entrega a faixa, ele vai para o exterior e leva na mala dele joias do povo brasileiro que são vendidas no exterior. Ele faz corrupção. E aí vai se dizer que nós não podemos ver a corrupção do Bolsonaro, porque corrupção não é tese a ser vista aqui, é do processo de golpe. O que ele ia fazer com esse dinheiro? O que Jair Bolsonaro quer fazer com 17 milhões
milhões de PIX, tomar caldo de cana com a dona Michele, como ele disse, ou continuar usando as suas teses de construção de um modelo neofascista no Brasil, autoritário, que é o que ele fez durante todo o processo. Então a CPMI tem que evoluir conforme o acontecimento e os fatos que acontecem. Era fundamental que nós estivéssemos escutando aqui hoje, aí sim, o sargento, que eu peço a Vossa Excelência, que ele já está aprovado o requerimento, dos Reis, que também está encalacrado junto com Mauro Cid nesse processo golpista. Parabéns aos trabalhadores, parabéns, Adriano. Feliz ser a Central Única dos Trabalhadores que você merece.